Hoje nós estamos aqui com esta graça, Giovanni Garcia, que está aqui no RUM, no Iguatemi, atuando como profissional já de destaque e que tem bastante para falar para a gente hoje. Eu gostaria muito de te agradecer o seu tempo, que eu sei que a agenda é cheia, bombada, então a gente tem que arrumar um tempinho. Então, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, participando. Muito obrigado eu pela oportunidade, por essa honra, né, de participar do seu podcast. Imagina, a Eu gente te gostaria agradece. que eu gostaria que deixar cada um de vocês informado sobre todas as dúvidas, e deixar você dentro de tudo que a gente trabalha aqui dentro, nosso pensamento também e nossa experiência. Então, bora, vamos começar a falar como é que você chegou até aqui. Que pontos da sua jornada você marcaria como importantes? Eu comecei através do vínculo da família, porque meu pai, meu tio, meu primo, irmão, a família toda mas o que Já trabalha na destacou área da beleza? isso, Tá. eles Como trabalham profissionais, não? isso, sim, Tá, sim. como profissionais também. Meu pai, barbeiro, ele me influenciou a começar. O meu irmão, ele, teve uma época que eu queria trabalhar com ele, só que por conta da idade eu não podia. Tá. Aí assim que eu fiz 18 anos eu comecei a trabalhar com ele. E foi aí que a chave virou e foi tudo começando a falar: "Nossa, tô no caminho certo, eu tô sentindo que essa profissão é uma Você sentiu isso cura". quando você começou a trabalhar, você falou: "Nossa, me achei aqui, tô gostando disso", Sim, foi sim, essa foi conexão que você encaixando. sentiu? Porque, tipo, quando Legal. você começa na área, você meio que fica perdido, você fala: "Putz, eu tô no caminho certo", você erra, você acerta, aí às vezes não tem ninguém pra, tipo, motivar a subir, mas quando você tá no lugar certo, você sente que a energia tudo se Tudo encaixa. flui, É. tudo flui. Porque acho que essa dúvida um pouco todo mundo tem, né, quando começa numa profissão: "Será que isso daqui é para mim? Será que o meu maior potencial eu vou ter nessa profissão ou É. não?", né. Mas quando a gente tem aquele sentimento lá dentro de realização que você fala: "Nossa, eu tô gostando disso", Aham. não é? Aí parece que a gente chegou no caminho. E você teve essa sensação em relação ao mercado da beleza? Sim, eu senti os desafios como se fosse um degrau pra gente vai subindo, Tá, né. tá. E com isso eu fui tendo uma experiência legal, bacana, comecei a ter um público legal e se comunicar melhor também, porque Sim. nesse meio, quando a gente é meio tímido, é meio difícil se comunicar bastante, você gagueja, às vezes dá um Você branco. falou num ponto muito importante, comunicação. Como é que você vê o valor da comunicação no atendimento, a importância da comunicação? Importantíssimo, tipo, você saber eh, tratar o cliente, deixar ele se sentir como nós temos não, eu participo de um salão que tornou-se o maior do mundo e calma. É, e isso que a gente tem que passar um atendimento para o cliente, que ele se sinta mais à vontade e que a gente passe um conceito de visagismo que ele se sinta mais empoderado, Seguro. mais seguro, a cor mais valorizada, tudo no seu alto padrão. Sim, porque acho que a pessoa quando ela pensa: "Eu vou sair de casa, eu vou no maior salão do mundo", acho que ela tem um nível de expectativa Muito alto. muito alto, de resultado, mas não só de resultado, acho de ambiente, Sim, de relacionamento, do jeito que as pessoas lidam umas com as outras no espaço, né. exatamente. Fala um pouco sobre isso, como é que é o seu relacional, assim, numa equipe de trabalho, com os outros parceiros que você tem aqui, como você vê isso? Eu pareço um político, porque, tipo, eu sou aquela pessoa que eu gosto de falar com todo mundo, mesmo que a Tá. pessoa não esteja num ótimo dia, eu chego, animando a pessoa, conversando com todo mundo, falando sobre a beleza que ela tá tendo naquele momento, depois. Ambos tanto o visual quanto a minha vibe é sempre boa. É super importante, no relacional, dentro de um ambiente de trabalho, constrói outra vibe, Aham, até para cliente quando chega. Ela cliente, falando para você como cliente, a aham. gente percebe o ambiente do salão, como é que ele é, né. Então é muito legal quando o profissional se preocupa com isso, porque colhe frutos com a própria cliente, com a própria cliente. Exatamente. E hoje você trabalha, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes no bastidor, sobre a importância do valor da criação que você dá, né, Uhum. porque eu particularmente acho que um profissional da beleza, ele é um artista com a arte nas mãos e cada pessoa que senta ali
é uma arte diferente, é uma tela em Exato. branco e você muda a pessoa, conduz para lá ou para cá com o seu poder, com o seu visagismo, enfim, né. Aham. E como é que você vê essa coisa, esse desafio do hoje num mundo tão padronizado, né, as pessoas têm com fotos na mão, com padrões, então como você vê esse desafio da criatividade sua, da sua identidade enquanto marca no cabelo da cliente? Eu tenho uma coisa que é minha, que eu gosto de ver sentir o que a cliente quer se realizar, qual é o desejo da pessoa. Através disso eu consigo, ter a gente tem vários pensamentos, né, e para chegar num resultado legal, eu vou, eh, absorvo tudo que ela me falou, tudo que ela não gosta, e aí eu vou dar uma dimensão na qual ela vai se sentir melhor, vai suprir as expectativas dela e às vezes até um pouquinho mais. E é isso que a gente espera, né, é um grande resultado. O diferencial que a gente tem é sobre a precisão e o resultado que a gente tem que mostrar para cliente. Você falou uma coisa muito importante, perguntar para a cliente o que ela não gosta, porque às vezes os profissionais pegou muito perguntar o que ela gosta, às vezes o que eu gosto nem é para mim, Exato. mas é o que eu gosto, Uhum. né, então às vezes a gente até um pouco se ilude enquanto cliente. Então achei super importante você tocar nesse ponto de perguntar o que ela não espera, o que ela não gosta. É. Isso é talvez um ponto de referência até para Sim, você, sim. não é? E eu vejo que você trabalha tanto com o masculino quanto o feminino, né, você vê essa liberdade criativa, ela é maior no feminino ou no masculino? Com o cliente hoje, que é um cliente de salão natural, como tanto homem quanto uma mulher. Como é que você vê isso essa diferença na profissão? Eu vejo os 2 como se fosse os 2 quadro em branco, mas o que vai diferenciar, no masculino a gente consegue ter o conceito de mudar os fios mais alinhados ou não. A gente pode moldar a barba, o cabelo e deixar o cliente todo realizado. Mas, para a tendência feminina, a gente pode mudar tanto corte, tanto fundo, tanto cor desejada. A gente pode criar mais coisas no cabelo feminino. Você diria que o cabelo feminino ele te dá mais liberdade criativa, Exatamente. ele tem mais possibilidades de criar, Exato. por causa de mudança de fundo, de não, E de luzes, disso e aquilo. porque às vezes a cliente ela tá querendo mudar o cabelo, só que ela tem uma sobrancelha mais escura, ou uma raiz mais escura, e aí a gente pode deixar o cabelo mais leve através do fundo De um fundo diferente. diferente. Isso, a gente pode deixar mais leve, mais natural, e aí as cores que a gente pode deixar é mais vibrantes, né, então fica com um resultado que é totalmente diferente do normal. Ótimo, maravilhoso. Eu vou falar com você sobre tendências, porque tendências hoje, antigamente não tinha internet, então quem só sabia a tendência era o cabeleireiro. Hoje a cliente também sabe o que são tendências, Aham. né? Então, e nem sempre isso tem uma coerência entre aquilo que é a tendência que o profissional conhece, Sim. pelas suas informações, pelos seus cursos, enfim, que estão sempre muito adiantados, né? Do que a cliente. Como é que você passa para sua cliente isso de que realmente o que são tendências, o que valem para ela, para não deixar a gente como cliente num patamar de ilusão. Como eu posso explicar isso? A gente pode ver muito as tendências elas vão muito no fora, né. Então a gente pode Você pegar diz fora do Brasil, você diz? isso. Tá. As tendências começam lá e depois vêm pra cá. Às vezes varia, né, mas o que pode acontecer é que a gente pode unir tanto a tendência brasileira quanto a de fora. E aí moldar uma coisa não totalmente radical, mas tem algumas pessoas que se adaptam a isso. Tem cliente que é mais uma coisa mais séria, uma coisa mais leve, tem outra pessoa que é uma coisa totalmente diferente que é radical, e a gente tem tendências de cores, de cortes totalmente diferentes, totalmente tendências diferentes, né. Mas tudo dentro de uma o que a gente pode usar no salão. Entendi. Mesmo porque eu vejo que algumas tendências, quando elas vêm, principalmente europeias, eles têm um clima, por exemplo, muito diferente do nosso. Sim. Eles têm tipos de cores, de combinações de moda muito diferentes do nosso. Nós aqui somos todos muito iluminados, todos Uhum. muito claros, estampados, né, nós Exato. temos uma vibração em cor, em tudo, Aham. que nem sempre as tonalidades de cabelo europeias, por exemplo, ficam bem com a pele sempre muito morena nossa, né. Hã. Então existe esse gap entre as tendências europeias das tendências mais brasileiras, principalmente, né. Lá fora é mais tendências de loiro,
loiros mais quentes, loiro dourado, vai muito da vibe do verão, do inverno, isso vai variando. Aqui no Brasil é muito da sua escolha, que tem a gente é aberto a tudo, colorido, mais quentes, mais frio, aí vai depender da vibe da cliente, do que você pode entregar para o cliente. Entendi. Para quem trabalha com visagismo, entender também o que é de mais ideal para ela, para que Isso. ela ganhe mais poder, para que ela tenha mais autoridade sobre ela mesma, Aham. a imagem pessoal. Então, imagino pelo que você estava falando que você faz, por exemplo, uma cliente nova, eu cheguei para fazer cor. Aí, se uma cliente nova, você não me conhece, não sabe o que eu faço da vida, não sabe como é Aham. meu ritmo de vida, né? Então, eu vejo que você faz uma boa entrevista, uma anamnese profunda com a cliente para entender qual é o ritmo, como é que você se comporta assim com a cliente nova. A gente a gente não é profissional de cabelo, né, às vezes a gente é um cabeleireiro, só que a gente é psicólogo, é amigo, é um monte de coisa. Então a gente vai sentindo o que a cliente quer, o que deseja, com que ela trabalha, se ela é mais aberta a mudanças, tipo, um pouquinho radical, não dizer tanto, mas se ela tá querendo tendências novas, se ela quer uma coisa mais leve, uma coisa mais sutil, a gente vai sentindo o que ela quer. Porque acho que é muito normal na mulher, principalmente quando ela está mudando de fase, né, teve filho, mudou de emprego, separou, casou, grandes mudou, mudei de país, seja lá qual for, separei de pessoas, né, que tudo que Aham. acontece na vida, a gente tende a querer fazer uma Uma mudança, transformação uma forte. transformações, e nem sempre a gente está emocionalmente preparada para Aham. esta mudança, a hora que se vê pronta, né. Então, né, você falou algumas vezes em mudança radical, como você lida com a cliente da mudança radical? A gente tem que quando a gente só foi no mesmo pensamento, não dá muito certo, porque a cliente gosta na hora, mas às vezes também não gosta, mas depois da próxima vez que ela vier, ou 2 dias depois, ela volta e fala: Não gostei, eu estava não sei o quê, não sei o quê". Isso de conversar com a cliente para ver o que que ela tá sentindo, a gente vai ter a base de que a gente pode ou não fazer. Porque se você separou do namorado ou marido, Sim. você quer fazer uma transformação que todo mundo olhe pra você e fala assim: "Nossa, eu tô sendo desejado, eu quero ser conquistado, eu quero ser o Sim. centro das atenções". E às vezes Você você está com a autoestima baixa, você quer ser valorizada. exatamente. É, Porque quando a gente tá num final de relacionamento é sempre normalmente é porque sentimento. está abalado. É. É, você está abalado. Agora, quando você tá com um trabalho novo, essas coisas, você sente que pode fazer, mas não pode ser aquela coisa tão radical. Você pode mudar tanto o corte, que aí vai ser uma grande mudança, mas de cor você tem que ir aos poucos. Então, às vezes, pode ser que você diga para ela: "Então vamos fazer o corte hoje, a gente pode fazer a cor da próxima vez, vamos ver como é que você se sente", é meio isso? É meio que isso, porque o que você tá sentindo hoje não pode ser o que você tá sentindo na semana seguinte. Sim, numa hora de crise, com certeza não é. Com Exatamente. com certeza não é, com Uhum. certeza não é. Mas muito legal. E para isso que eu acho que isso é super importante, quem tem essa formação, visagismo e tudo mais, esse estudo, né, eu acho o valor disso enorme, enorme, porque às vezes você consegue enxergar na cliente o que ela mesma não está vendo. Sim. Né, você tem uma percepção que a própria pessoa não tem, às vezes, de si mesma. Aham. Que, aliás, é bastante difícil a gente ter uma percepção clara sobre si mesma. A gente tem Aham. um gosto. Eu gosto assim, eu queria assim, mas não necessariamente que aquilo é o melhor para mim, Às vezes né. você se baseia pela sua amiga, você fala assim: "Amiga, eu quero fazer isso, o que que você acha?" Aí ela tá na mesma vibe que você fala: "Nossa, vai ficar linda amiga, você pode fazer isso, posso fazer aquilo". Aí quando você chega no profissional, o profissional fala: "Então, a gente pode fazer, só que vai ser uma grande mudança. Você tá apta a fazer essa mudança mesmo? Ou você tá meio que emotiva agora e amanhã, por exemplo, ou 2 dias depois, você vai vir com o mesmo pensamento, senão a gente pode ir Às sem vezes medo nenhum". menos é mais, às vezes Exato. menos é mais. Tirando a ansiedade da mulher que às vezes quer pôr o mega e entra uma e sai outra, É, né. exatamente. Aí que além dessa, às vezes menos é mais, com certeza. Sim. E me fala, hoje você está com quanto tempo de carreira? Tô com 11 anos. 11 anos já é bastante tempo para alguém da sua idade, é bastante tempo, já tem uma boa estrada aí. E essa sua jornada de estar em salão no mercado de luxo, ela foi uma jornada que desde o início você já teve oportunidades? Como é que foi que você chegou no mercado de luxo? Eu comecei, tendo oportunidades com uns amigos que meu pai trabalhou, Tá. e aí desde aí eu fui me aperfeiçoando, só que cada
o começo da minha história não foi tão legal, tão boa, mas Legal foi, vou te cortar, porque senão você não estava aqui, verdade. certo? Legal foi, vamos lá, vamos valorizar a própria vida. Às vezes a gente tem um olhar sobre a vida que não é tão farto, Exato. né, mas foi maravilhosa, eu tenho certeza, por isso que você está aqui. Com o que eu passei, graças a Deus, foi aquilo que eu Você aprendi, chegou aqui, exatamente. com os erros do Exata passados ou com os desafios que a gente teve no passado, a gente vai levantando um grande gráfico, né, como se fosse. Com certeza. E quanto mais fundo a gente foi, mais alto é o lance da Sim, elevar, né, por isso que a gente tem que ter orgulho. exato. Tá, e como é que você chegou? Você começou com uns amigos que te indicaram, tal, pra algum salão do mercado de luxo, foi Isso. assim que você foi se aproximar? Aí depois eu comecei a trabalhar, o meu pai trabalhava no salão, Tá, aí ele falou: "Vem pra cá, você vai fazer um teste com o dono, tá, e aí ele vai ver se você tá apto ou não". Aí eu fui lá, fui sem medo de errar, sem só isso aí, foi. só na segurança, Exato. isso aí, só na segurança. Autoconfiança, se E você não tal, acreditar em você mesmo, você não vai. ninguém vai acreditar. Exato. Aí Perfeito. depois daí eu comecei a dar uma alavancada, mas deu uma estagnada em serviços de cor, mais feminino, assim, sabe. Tá, Daí depois que eu completei 18 anos, eu comecei a trabalhar com meu irmão. E aí ele trabalha com cores, cortes, ele é tá, monstro no Morena Iluminada também, tá. loira. Aí foi o que eu senti e foi subindo cada vez mais. E para se atualizar, você está sempre como é que funciona essa sua reciclagem, essa sua atualização? Porque esse mercado de cores é um mercado muito mutante, né. Sim. Esse ano eu vejo, daqui a pouco não tem mais loiras nas fotos, daqui a pouco só tem morena iluminada, e daqui a pouco elas são tudo avermelhadas, as modelos que a gente fica vendo, você fala: "Meu Deus, para onde vai tanta mudança?", né. E como é que vocês fazem para se atualizar tanto? A gente pode no conceito de procurar pela internet ou dentro do salão mesmo. O Tá, salão ele pode disponibilizar cursos pra gente, ou às vezes ele pode nos informar de cursos que vão ter fora do Brasil ou aqui no Brasil. tá, Aí a gente, tem pessoas que vai em todos, tem pessoas que não vai conseguir ir em todos, mas a gente sempre tenta, se informar de todos, se tá sempre atualizar. se atualizando, tá sempre atualizando. E além de técnicas, de corte, tinta, seja como for de coloração, que outros tipos de capacidade você acha que um profissional da beleza teria que buscar enquanto conhecimento para fazer esse 370 de desenvolvimento? Que outros tipos de capacitações você acredita? Eu acho que a personalidade e o sentido de ser humano. Tá. Se você conversar com a cliente, sentir, como se fosse. Atendimentos, Exatamente. Exato, relacionamentos, tudo que se ligue a isso. exato. A competência interpessoal. Porque quando você tem um sentimento, assim, com a cliente, uma vibração totalmente diferente, a cliente vai se sentir mais confortável. "Ah, eu confio nele para fazer isso, eu confio nele para fazer aquilo". E aí vai montando sempre um conceito, construtivo, mas, familiar. Você acha que essa confiança, é uma palavra que você usou, é a base de um relacionamento de fidelidade e lealdade do cliente? Sim, sim, totalmente. Porque sem a confiança você não move para nada. Tanto trabalho, tanto, lealdade com o namorado, com qualquer pessoa. Acho que pra vida toda. E para a fidelidade da cliente, relacionamento você acha que é a chave do negócio? Você acha que a cliente ela está mais conectada no atendimento ou no resultado do serviço? No resultado. Você No acha que ela res está mais ligada no resultado do serviço? Exato. Porque, O a que gente faz a pode. cliente retornar na sua cadeira é o quão feliz ela ficou pelo resultado. Exatamente. Tá, Porque às vezes não vai ser um grande resultado, mas é aquilo que ela esperava. Aí da próxima vez que ela vier, ela fala: "Não, agora eu vamos fazer uma coisa assim e eu confio em você pra você fazer". entendi. Aí a gente sempre vai criando um grande vínculo. Então, o binômio do seu sucesso é resultado de alta qualidade com confiança do cliente. Exato. Então, essa relação de credibilidade. Aham. Maravilhoso. E como é que você faz para trabalhar isso com a sua cliente? Não, falando de tudo com a cliente, meio que de vida, e aí depois, quando ela se sentir mais confortável, eu falo de trabalho. Vou falando: "Não, a gente pode fazer isso, tem essa tendência, tem essa tendência, tem essa, isso, aquilo". E a gente entra num resultado legal. Tá maravilhoso. Me diz uma coisa, hoje depois dos seus 11 anos de carreira, eu vi que você teve
desafios, às vezes a gente tá numa fase alta, às vezes numa fase baixa, a vida é isso aí, né, vai o Sim. que importa é indo pra frente. Mas se você tivesse que dar um conselho pra você há 10 dos seus anos atrás, que conselho você se daria? Eu eu daria o mesmo conselho que meu pai me deu. A vida não é fácil, a vida, não é nada de graça. Então, tipo, tudo que você fizer, você vai plantar, 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 pra lá na frente você colher. Não adianta você querer fazer agora e já ter o futuro na sua frente. Porque às vezes quando a gente começa na profissão, a gente espera isso, porque a gente: "Não, aquele famoso lá tá trabalhando não sei o quê, eu vou começar a trabalhar e vou ser igual a ele". E em vez de ter, tipo, criando uma carreira pra chegar lá, a gente quer de primeira. E acho que paciência e não olhar pra baixo, sempre cabeça erguida. E olhar pra cima, é isso aí, resiliência é o segredo, resiliência e perseverança é o segredo da vida, Sim, não é o segredo só do sucesso, é o segredo da vida. sim. Meu amor, foi um prazer enorme conversar com você, te conhecer nesses seus 11 anos de carreira tão jovem, Prazer já de foi meu. sucesso num salão incrível como esse, enche o coração, aquece o coração da gente, de inspiração. Muito obrigada mesmo, Eu que Giovani. agradeço. Foi maravilhoso te ouvir, foi maravilhoso estar com você. Pra mim também.